Oi, Adriana, tudo bom? Dando uma ajeitadinha aqui. Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar. O som tá bom, Adriana? Oi, Caroline, tudo bem? Vamos dar uma guardadinha no pessoal e vamos começar hoje a nossa live falando sobre pai e mãe. Então, o nosso papo sistêmico de hoje vai ser sobre pai e mãe. O que Bert Hellinger nos diz sobre o pai e a mãe? Como a gente deve enxergar pai e mãe? Como a gente deve agir? Vamos trazer aqui algumas questões. Hoje a gente também pode fazer mais algumas cartinhas para quem quiser. A gente pode fazer o sorteio de mais algumas cartinhas. A Carol não... Eu te chamei, Carol, mas não entrou. Chama aqui de novo. Eu te aceitei, mas não entrou. Não sei se de repente não deu uma falhada na conexão. Entra de novo, quem sabe, Carol. Aqui. Chamei de novo. Vamos ver se agora dá certo. Ah, agora deu. E aí? Tudo jóia, Carol? Tudo? Já Peraí, tava. antes que eu faça. O que que eu faço? Meu Deus, pra sair daqui. Sei lá. Não sei o que eu fiz. Nunca sou colocada na live, né? Eu sempre começo. O teu som tá com um pouquinho de eco aqui pra mim. Não sei se pro pessoal também tá ou se é só pra mim que tá assim. E aí, agora? Bom, vamos ver. Então, Carol, já estava falando aqui para o pessoal que hoje a gente vai falar sobre pai e mãe. E se, Isso e aí. se, e se alguém quiser, né, a gente também pode fazer sorteio de cartinhas hoje mais no final, né, da live a gente faz sorteio de cartinhas para quem tiver interesse. Se ninguém quiser, a gente vai fazer vai sortear uma carta para o campo. Vamos ver o que essa carta nos diz. E aproveita, pessoal. E quem hoje, como a live foi em outro horário, pode ser que algumas pessoas acabem se perdendo, né? Porque normalmente a Uhum. gente faz às 19 horas. Então, pega o aviãozinho aí, chama as pessoas que vocês acham que podem ter interesse nesse assunto e chamam para live para a gente fazer uma live bem produtiva. É, porque hoje o assunto tem tudo a ver com também o Dia dos Pais, né? Que foi domingo. Então, vamos aproveitar esse gancho do domingo do Dia dos Pais para a gente conversar um pouquinho sobre pai e mãe. É Então, interessante desse assunto, né? Que agora nesse final de semana mesmo, aliás, em todos os dias dos pais, a gente vê mães postando, né? Normalmente as suas indignações com os pais ausentes. Então é bem importante essa live porque a gente vai justamente também tratar disso. Como funciona isso para a criança? Como é o olhar sistêmico a respeito dessa ausência, né? inclusive a gente já pode até começar falando sobre isso, né, Carol? O, o quão difícil é para um filho ouvir de uma mãe alguma crítica sobre o pai, né?
Porque e muitas vezes a mãe faz isso sem se dar conta. Ela pode fazer alguma... nem pode até achar que nem tá criticando, mas só dizer assim, ai, teu pai de novo fez isso errado. A criança já vai absorvendo aquela informação de que o pai está fazendo errado. E isso é muito ruim para o filho, porque o filho acaba carregando uma carga muito grande, ele se sobrecarrega. Então, a gente tem que cuidar essas colocações que faz. E também, né, em casos de pais separados, que a gente acaba vendo, assim, nessa época, mães, como a Carolina falou, né, fazendo lá postagens no Facebook dizendo coisas de pai ausente, né? O que que a gente entende, né, com o pensamento sistêmico? A mãe não pode nunca querer afastar o pai ou tentar afastar o pai. Muito pelo contrário, ela tem que sempre fazer com que esse filho queira amar sempre o pai e respeitar sempre o pai. É muito Oi, importante Carla. que a mãe seja um elo de ligação entre o filho e o pai. Por quê, né? Então, agora vamos pelo começo, né? Tanto o pai como a mãe são extremamente importantes para a vida de um filho, para a vida de uma criança. A mãe alimenta o filho e nos primeiros anos de vida é a pessoa mais importante daquele serzinho que nasceu. Mas o pai é quem leva para a vida. O pai é que vai fazer com que essa criança veja o mundo, se abra para o mundo. Então a gente vê isso, né, Carol, até nas brincadeiras, até nos cuidados. A mãe é sempre mais zelosa, mais cuidadosa, pensa na comida quando vão passear. Programa um passeio em família. A mãe pensa na água, na comida para levar. E o pai não, o pai pensa já nas brincadeiras que vão fazer, né? Por quê? Porque o pai leva para a vida e esses momentos que o filho tem com o pai, que geralmente a gente brinca, né? Que o pai tem umas brincadeiras mais diferentes, né? Brincadeiras mais Arriscadas. exato, Arriscadas para o olhar da mãe. mais arriscadas para o entendimento da mãe, né? E essas brincadeiras que fazem essa criança ir para a vida, ela vai ganhar o mundo com isso. Sim, tem um exemplo que eu gosto de usar a respeito disso, né? É que o pai, a mãe vai levar numa pracinha e a mãe vai ficar toda hora dizendo assim: cuidado, cuidado com isso, cuidado com o balanço, cuidado com não bota a mão na terra, não bota a mão na boca. E o pai vai olhar todo o cenário, vai prever, vai tentar identificar onde estão os riscos daquele parque, por exemplo, e ele vai deixar o filho se aventurar nesse parque medindo as possibilidades de algum acidente. Então, o pai vai prever os riscos, mas vai deixar que o filho ande um pouco mais, né? Então, eu gosto muito de dizer que o pai faz o filho voar, né? Ele ensina o filho e diz para o filho: ó, filho, tu consegue voar. Já a mãe já fica na proteção, querendo evitar qualquer risco que tem. Então, por isso a importância do pai, né, nessa parte depois da evolução, e que o filho vai começar a se relacionar com o mundo. Porque a mãe tem relação com o sucesso profissional, sim, tem. Mas o pai é o que vai dar a coragem e a sustentação desse sucesso. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma ausência de pai pode até ter sucesso profissional, mas esse sucesso não vai se manter. Ele vai ter a tendência de mudar de profissão, ele vai ter a tendência de achar que está faltando alguma coisa, que ele não é feliz. E aí, para completar esse vazio, algumas vezes ele vai buscar nas drogas, algumas vezes no religioso, na fanatismo religioso, né? Por quê? Porque dentro da gente, eu gosto de fazer essa analogia, ó. Dentro da gente tem 100% da mãe, 100% do pai. Em cada 50% nosso tem 100% da mãe, 100% do pai. Quando falta uma parte, digamos que aqui esteja completo, né? Vou tentar fazer assim, ó, a mãe está completa aqui. E o pai está um vazio. Ou mesmo se está a mãe e o pai no vazio. O que acontece? Esse vazio
faz com que a criança busque, a criança, o adolescente, o adulto, busque incessantemente preencher esse vazio, porque ele não tem a força que ele precisa para enfrentar a vida. A mãe, ela traz os relacionamentos, porque a nossa primeira relação é com a mãe, né? Então, além de nutrir, a mãe traz a forma como a gente se relaciona com as pessoas. Nossa primeira relação é com a mãe. E o pai, então, traz a forma como a gente deve agir na nossa vida profissional, como é que a gente enfrenta os desafios. Mas aí, né, Camila, eu imagino me colocando no papel de quem está nos olhando, nos ouvindo, vai pensar assim, tá, mas e se o pai não existe? Se o pai morreu? E se o pai... ou se, digamos, acontece, pode acontecer, da pessoa não saber quem é o pai, inclusive, né? Uhum. Tanto a mãe não saber quem é o pai, como também nos casos de adoção, em que não se pode saber quem é o pai. Então, como funciona isso, né? E aí, retomando o que a Camila falou, a questão de excluir o pai quando a mãe exclui, ou qualquer outra pessoa exclui, inclusive na adoção, não é no sentido nem de convivência com esse pai, é no sentido de honrar dentro do coração. Então, a gente diz que é dar um lugar no coração para esse pai e para essa mãe. Então, mesmo que o pai não procure o filho, e eu entendo quem diz assim, ah, mas o pai fez o filho e só é pai na hora de fazer, só foi pai na hora de fazer. Sim, eu entendo isso, mas isso é um problema do pai. Nós, como mães, temos que mostrar para o nosso filho que ele precisa honrar o pai dele, porque se não fosse aquele espermatozoide, ele não nasceria. E quando nós, mães, dizemos para o nosso filho, teu pai não presta, teu pai não serve para nada, teu pai Uhum. nos abandonou, o que acontece? Esse filho vai ficar com esse vazio e, além disso, ele vai querer, ele vai achar que a mãe, que por causa da mãe ele tem que excluir também o pai. E essa relação entre mulher e homem não pode interferir na relação pai e mãe, muito embora eu entenda perfeitamente quando uma pessoa diz que uma mãe magoada, ressentida, com toda razão de ter sido deixada só com a criança, nós como mães, ou mesmo quando a gente está no papel de pai, nós temos que ter essa consciência que aquele ser, ele precisa dessa força, né? Então, por exemplo, aquelas crianças que são adotadas, né? Elas não sabem quem são os pais delas. Então, o que a gente faz numa constelação? Nós criamos botamos um personagem, uma pessoa ou um boneco para representar esse pai, para que essa pessoa entenda que dali vem tudo que ela precisa, vem na nossa memória genética. Então, ele tem que abrir espaço para receber essa força e poder ter sucesso na vida. Exato. Então, gente, é muito importante que mesmo aquelas mães que criam um filho sozinha porque o pai sumiu no mundo, é importante que elas ensinem o filho a ter o pai dentro do coração, saberem que eles têm um pai e que eles devem honrar este pai. Também eu quero dizer aqui uma coisa. A criança, ela não pode crescer com uma mágoa do pai. Ela não pode ter essa mágoa, porque vai acabar causando um emaranhamento no sistema da criança. Porque a criança tem que saber que a maior coisa da vida, a maior coisa que ela pode ter, vou mudar a frase para não ficar redundante, a maior coisa que ela tem é a vida. E quem deu a vida para ela foi o pai e a mãe. Então, isso a criança precisa saber. E isso é o honrar pai e mãe. É importante não honrar só o pai, né? A gente está falando muito do pai aqui. Mas o honrar é o honrar pai e mãe de forma igual. Porque no sistema familiar, o homem e a mulher, eles têm prioridades iguais. Então, pai e mãe têm igual prioridade dentro do sistema familiar. E a vida da criança só surgiu pela existência de um pai e de uma mãe. Então, isso é o bem maior, a vida é o bem maior. Aproveito também para trazer uma situação que há tempos atrás era muito comum e hoje é pouco comum, mas ainda acontece, né? Que é quando, por exemplo, o pai, o padrasto, adota a criança.
e aí ele quer adotar, ou então também quando alguém registra a criança como se fosse filha dela. Então, nesse caso, isso traz consequências para a criança, porque essa criança não vai receber do pai biológico aquela força que precisa. Então, também se encaixa nessa situação. Por exemplo, a criança cresce acreditando que aquele ali é o pai, e aí tem uma frase que muitos falam, né? Pai é quem cria. Aham. Sim, quem cria, na verdade, tem um papel parecido com o do pai, mas é um papel de guardião, não é um papel de pai. E esse papel de pai, ele vem pela ressonância. Então, não importa o que a criança pensa, mas sim o que ela vai sentir, o que ela vai receber de energia com relação a isso. Em outras lives a gente falou também sobre como funciona a ressonância, né? Então, para quem já nos acompanha, já vai saber um pouco sobre isso, a questão da ressonância, a questão da memória genética, né? Que também já foi comprovado que existe. Então, dentro do nosso gene vem a memória dos nossos antepassados, tudo que eles viveram, né? Então, como eles devem agir com chuva, por exemplo? Como é que a gente sabe que a gente tem que se proteger de uma chuva? Sem ninguém nos ensinar. A gente vai fazer naturalmente. Como é que uma mãe consegue saber o que ela tem que fazer com o filho, mesmo ela nunca tendo tido filhos? Por Uhum. quê? Porque vem na memória genética dela como criar um filho. E muitas vezes a gente faz coisas, praticamente tudo, a gente faz instintivamente. E este instinto, ele vem da nossa memória genética. Então, quando a gente tira o pai, a criança vai, ou o pai, ou a mãe, tá? Mas como era dia dos pais, a gente resolveu focar um pouco no pai dessa vez. Mas quando a gente tira um dos pais, a criança vai bloquear o recebimento dessa informação, porque ela vai querer honrar muito a mãe. A criança, a coisa que ela mais quer é fazer os pais felizes. E ela não consegue fazer isso, não é o papel dela fazer isso. Porque nós, pais, nós damos para os nossos filhos a vida e damos tudo aquilo que a gente pode dar. E os nossos filhos não podem querer cobrar mais do que eles recebem e não podem querer retribuir esse amor que a gente dá da mesma forma que a gente dá, porque eles são filhos. E a única exceção de equilíbrio de troca que tem entre pai e filho e entre aluno e professor. Não tem como o aluno ou o filho retribuir igual para o pai ou para o professor, porque eles dão um ensinamento, algo muito superior. Então, como que a gente, quando filho ou aluno, consegue retribuir isso para os nossos pais? Quando a gente repassa esse conhecimento do professor, que é o que a gente está fazendo aqui, por exemplo, e quando a gente dá vida a uma outra pessoa. E no caso de casais e que não têm filhos, é quando a gente transforma a nossa vida em algo maior. Faz algo pelo planeta, pelo mundo, pelo universo. Então eu faço esses dias uma pessoa me perguntou: "Ó, eu não tenho filhos, então como é que eu vou retribuir, né, o que eu recebi do meu pai e da minha mãe?" E aí na hora me lembrei que essa pessoa cuida muito de animais. Ela resgata animais, ela cuida, depois ela encaminha para outras casas de abrigo. Então, só isso já para o universo já é um papel importante, porque está Uhum. colaborando com a coletividade, né? Então, esse é um dos Exatamente. exemplos de se retribuir para os nossos pais a vida que a gente recebeu. Exato. E aí eu quero ler aqui uma frase uma frase do Bert Hellinger, que é muito interessante, que tem tudo a ver com isso que a gente está falando aqui. O Bert Hellinger diz assim: somente na mão do pai a criança ganha um caminho para o mundo. Então é exatamente isso que a gente está explicando para vocês. Somente na mão do pai a criança ganha um caminho para o mundo. As mães não podem fazê-lo. O amor dele não é cuidadoso nesta forma como é o amor de mãe. O pai representa o espírito, por isso o olhar do pai vai para a amplitude.
enquanto a mãe se move dentro de uma área limitada. O pai nos leva para além desses limites para uma amplitude diferente. Então Isso. aqui a gente, essa frase resume, né, tudo que a gente já falou até agora para vocês, que o pai tem essa função maior de guiar os filhos para o mundo, de levar os filhos para o mundo. E a mãe tem essa função que não é pequena, de zelar, de cuidado, desde ali do início de uma maternidade. E aí, falando um pouquinho sobre a mãe tem um papel de nos ensinar a servir, né? A Uhum. servir, só para não ficar com uma conotação um pouco machista, não é essa ideia de servir o masculino. Com a mãe, a gente aprende como é cuidar, como é ajudar outras pessoas. Então, por isso que tem um pouco de relação com o nosso trabalho, porque com o trabalho a gente dá o nosso trabalho, a gente dá a nossa mão de obra, dá o nosso conhecimento. Então, com a mãe, nós vamos aprender o modelo básico de servir aos outros. E aí, isso faz a ausência dessa mãe pode fazer falta nesse sentido também. Pode que a pessoa se sinta incapaz de ajudar, incapaz de servir. E aí, o que acontece na nossa profissão quando a gente não tem a intenção de servir? A nossa profissão paralisa, ela estanca. Por quê? Porque quando a gente tem um trabalho, a gente precisa ter um pensamento de trazer algo de bom para o universo também. Então, quando a gente pensa no nosso trabalho só em ganhar dinheiro, a gente acaba não conseguindo fazer o nosso sucesso, ter progresso nesse sentido. Já o progresso vem do pai, né? Mas o sucesso vem da mãe. Então, assim, ó, quando a gente pensa somente em ganhar dinheiro, então eu vou fazer uma faculdade, um exemplo, né? Vou fazer uma faculdade porque essa faculdade paga bem, porque essa profissão paga bem. Então, eu vou fazer medicina, por exemplo, porque todo médico ganha muito bem. Mas não pensa, não faz, não escolhe essa profissão porque acha que aquela profissão é o objetivo da vida, é o propósito de vida dela. Então, o que acontece? A pessoa fica ali paralisada, estagnada num determinado ponto, e aí ela se sente infeliz naquela profissão, se sente vazia. Então, aquilo começa a não fazer sentido para ela. Então, a ausência da mãe vai afetar na vida financeira, vai afetar na profissão, vai afetar no relacionamento com os amigos, no relacionamento de casal, né? Então, essa ausência, ela é muito maléfica. E eu queria também explicar o que é excluir o pai e a mãe. Porque às vezes a gente, como eu já falei lá no início da live, né? Às vezes a gente fica pensando assim, o pai sumiu, tá? Então ele, na verdade, ele tá excluído. Não, na verdade, nós temos que incluir. Não são os outros que têm que incluir na gente ou na nossa vida. Nós temos que incluir no nosso coração. A gente diz, como já disse, dar um lugar no nosso coração. Quando, por exemplo, vamos dar exemplos de exclusão, né? Digamos que o pai fale muito mal da mãe nas visitas, o casal é separado, ou mesmo se eles estão juntos. Um deles fala muito mal do outro para o filho, ou fala durante na casa mesmo, fala assim, essa tua mãe, esse teu pai, né? Isso é uma exclusão. Então, não é só a exclusão física, não é só a exclusão de falar mal ou de não falar sobre o pai. É a exclusão também com relação à moral do pai ou da mãe, né? Então, quando a gente tem um filho, e Bert Hellinger até fala isso a respeito, por exemplo, das guardas de crianças, né? Que ele diz que os pais normalmente têm mais facilidade de incluir a mãe do que as mães de incluir o pai. Porque as mães, elas acabam se sentindo magoadas, porque o relacionamento não deu certo, então elas se sentem magoadas.
E aí, com essa mágoa, elas acabam passando para o filho uma coisa, uma impressão que não é a que o filho tem que ter. Então, a grande importância de separar a relação pai e mãe de relação Uhum. pai e filho. Porque os pais podem ser totalmente responsáveis por grandes problemas que os filhos podem ter, fazendo coisas simples que a pessoa faz sem querer. Então, por Exato. exemplo, discussões do casal próximo da criança, ou mesmo que a Uhum. criança veja o próximo da criança, a criança vai sentir isso. Então, as pessoas têm que, quando terminam um relacionamento, também dar lugar no seu coração para esse relacionamento que passou. Lembrar que, por pior que tenha sido, serviu de alguma forma para a pessoa, né? Ela evoluiu de alguma maneira, nem que seja para entender que ela não pode mais ter aquele tipo de relacionamento, mas a pessoa ganhou alguma coisa, né? Então, ser grato por tudo que passamos, né? Por tudo que se passa na vida. E no momento que a gente dá um lugar no nosso coração, acaba essa relação entre homem e mulher, e aí fica somente a relação de pais e filhos, mesmo que separados. É Quando a muito gente. Pode falar? é estar numa posição de adulto, né? Saber separar e entender que aquele relacionamento conjugal não deu certo, mas que a relação entre pai e filha, entre mãe e filho ou mãe e filha, vai continuar para sempre. E esse vínculo não se dissolve nunca. Então, é uma maturidade que a pessoa tem que ter. A pessoa tem que estar. A gente já explicou até numa live sobre os estados, né? O estado adulto, o estado criança e o estado. Me fugiu agora, estado adulto, estado criança. Do pai, do pai, Estado pai. do pai. Isso, estado pai. Então, que o estado criança é aquela pessoa que está sempre choramingando, se vitimizando. Um resuminho rápido, né, para vocês. O estado pai é aquela pessoa que está sempre com razão, é a pessoa que sempre quer ter razão. E o estado adulto é a pessoa que está no presente, eu no estado adulto. Então, um casal, ele tem que se manter num estado adulto. E saber que se aquele relacionamento amoroso não deu certo, seja qual for o motivo, um bem maior surgiu dali, que é a vida de uma criança. E isso tem que ser zelado para sempre. Aqui a Adriana está dizendo, Adriana, tem que ter mais amor para separar do que para casar. E é isso mesmo. Tem que ter mais amor para separar do que para casar, porque a pessoa tem que estar muito consciente. Não pode vir para um estado criança e começar a dramatizar aquilo ali e a dizer que o ex-marido é isso, o ex-marido é aquilo, ou é a ex-mulher que é isso, ou é aquilo. Não. Se posiciona num estado adulto e bola para frente, vida que segue, né? Que você... Camila, sobre a situação em que não existe, que o pai está ausente, né? Tem uma exclusão do pai. A pessoa que tem que não toma pai e mãe, e a gente diz que tomar, só para vocês entenderem o que é tomar, né? Não é só dizer, eu aceito meu pai. Não, tomar é aceitar a pessoa assim como ela foi. Aceitar aquilo que ele deu, porque aquilo foi o máximo que ele conseguiu dar. Mesmo que a gente tenha desejado outra coisa. Por quê? Porque a gente não. Cada um consegue dar aquilo que tem ou que recebeu. Então, os pais dão tudo que podem. E aí, quando a gente não toma o pai, por exemplo, a gente começa a ter problemas com figuras de autoridade, por exemplo. Por quê? Porque o pai nos ensina a parte da autoridade. Então, pessoas que têm ausência de pai têm problemas com autoridade, por exemplo, né? E eu quero ler aqui para vocês uma coisa bem interessante, olha só. Como a gente sabe que tem conexão com a mãe que tomou a mãe, né? Então, olha só. Essa pessoa está plena, tem pouco a exigir e muito a dar. Lembra que eu falei sobre aprender com a mãe a dar? Então, ela tem muito a dar. Alegra-se com o que recebe e serve os outros com alegria. É uma fonte de inspiração para os outros.
Então, a pessoa que tem a mãe, tomou a mãe, ela é assim, ela tem essa característica. Ela tem essa capacidade de dar, de aceitar o que recebeu e de viver feliz. Isso é um estado de paz. Quando a pessoa Uhum. recebe, pode ver, tem pessoas que têm muito pouco e mesmo assim elas se sentem em paz e felizes. Por quê? Porque elas tomaram pai e mãe. Elas tomaram a mãe, recebem aquilo que elas recebem faz elas felizes, né? E deixa eu ver aqui uma coisa. Ah, uma coisa interessante também. Qual é a consequência, além do momento presente, da pessoa ter essas características, quando se exclui alguém da família, numa próxima geração, é possível que um filho venha, não na geração imediata. Digamos assim, o avô da minha família foi excluído. Então, pode acontecer de que na minha geração, ou seja, na linha dos netos, um dos netos venha com a expiação, né, com a necessidade, porque aí o sistema ele entra numa pressão com relação à pessoa para que ela equilibre essa ausência. Então, esse neto ou essa neta vem para mostrar para o sistema que aquele avô foi excluído. Então, ela, por exemplo, pode vir com as mesmas características. Um exemplo, tá? Digamos que o avô fosse alcoólatra e ele foi excluído porque ele foi alcoólatra ou porque ele teve um filho fora do casamento. Antigamente era terrível isso, né? Então, essa pessoa foi excluída. Esse neto vem com essa mesma expiação. Vem para mostrar para toda a família que isso pode acontecer. E aí vem retratando o avô. E enquanto a gente não equilibra esse sistema, esse problema vai perdurar. Então, pode também ter algumas características, né? Como depressão, enfim, esquizofrenia, uma série de coisas, que aí é um assunto mais para se aprofundar um pouco mais, mas só para vocês entenderem um pouco, é que vem com essa missão, digamos assim, de fazer o sistema entender que aquilo tem que ser diferente. Então, essa importância, né, de equilibrar o sistema, a gente pode conseguir através de uma constelação familiar, por exemplo. Caso a pessoa, né, esteja começando nesse assunto, conhecendo esse assunto, ela não sabe muito bem como mudar os seus próprios pensamentos. Então, pode buscar uma constelação, e aí nessa constelação é feita uma reorganização, onde vai se colocar o pai, a mãe, os avós, né? Porque aí vai se verificar onde é que tem essa ausência e aquele filho vai enxergar isso. E aí vocês podem perguntar assim, mas como assim? Só uns bonecos, por exemplo, ou só umas pessoas representando já vai fazer isso? Bert Hellinger diz que o papel das constelações é descobrir. E no momento que a gente enxerga que aquilo ali aconteceu, o processo de cura já se inicia. Então, quando a gente descobre isso, o nosso mundo começa a receber, e agora eu falei isso, me arrepiei todo, deve ter muito sentido. Nosso mundo começa a se abrir para essa energia, né? Então, essa é a grande importância do conhecimento das constelações. É, A Jana, a Jana disse que é importante essa temática. É, Jana, exatamente, porque esse foi uma ideia do Bert Hellinger, né? Quando ele começou a escrever e trazer esse assunto, uma das coisas que ele falou que ele queria era que o mundo soubesse disso, para que as relações familiares, que são as bases de todas as nossas relações, tivessem uma melhora, para que as pessoas pudessem encontrar mais felicidade, mais sucesso, mais paz, porque o mundo é abundante. O mundo ele tem muita energia positiva. Só que no momento que a gente se fecha e a gente passa a buscar um preenchimento do nosso vazio com coisas ruins, a gente para de receber essa abundância. exato. E as constelações nos mostram, né, que as coisas são tão sistêmicas e tudo é tão energético também, que ali quando a gente está participando de uma constelação só numa constelação em grupo, né, que no momento até nem está se podendo fazer, mas quem já participou sabe
numa constelação em grupo de pessoas, a gente, quem tá ali até somente assistindo aquela constelação daquele grupo que tá lá, tá recebendo energia desse campo e alguma coisa no seu sistema vai modificar. E para quem representa mais ainda, e para quem tá ali constelando, mais ainda mais também. Então, e constelar é muito bom, a gente sai assim maravilhado, né? E a gente colocando em prática o pensamento sistêmico, essas bases sistêmicas, a gente começa a ter uma vida mais leve, mais fluida, a gente passa a compreender as pessoas, a entender as pessoas, a não julgar, que é uma das coisas mais importantes, né? Que a gente aprende é o não julgamento. E é tão bom não julgar. A gente se sente tão Excelente. bem. A gente não percebe, né, que quando a gente faz um julgamento, a gente acaba atraindo energias para nós, né? Porque vai pesando, a gente vai se sentindo pesado porque a gente está julgando o outro. Então, eu acho que o nosso próprio campo e o nosso próprio cérebro começa a pensar assim, tá, mas será que eu não faço isso também? Né? Então, a gente fazer esse Aham. não julgamento e ter essa aceitação das pessoas como elas são é algo que traz uma paz incrível. E a Uhum. gente só consegue isso num exercício diário, né, Camila? Porque É. não é fácil. Agora mesmo a gente Não? estava nesse final de semana a gente estava numa prática sistêmica, né? E era muitos casos de constelação e tal. E essa é uma das coisas que mais a gente percebe, a dificuldade que as pessoas têm de não julgar, né? Uhum. E aí isso é um exercício diário, não tem como. A gente tem que sempre lembrar, hoje eu julguei. Ah, mas então eu não tenho que julgar e tal, não cabe a mim esse tipo de julgamento. E para os profissionais, né, que trabalham com pessoas, as constelações são muito importantes também. Porque quando a gente trabalha com pessoas, vou dar o meu exemplo, né? Eu sou advogada e aí eu atendi uma pessoa, especialmente quando se tratava de criança, quando tinha criança envolvida, aquilo era um peso na minha, assim, era um peso. Eu vinha para casa pesada, cansada, preocupada, não dormia, porque eu tinha muita preocupação com aquela criança. Depois que eu conheci as constelações familiares, eu entendi que cada um tem o seu destino e que o meu papel é fazer a parte que me cabe, que é a parte da advocacia. Eu não posso fazer mais do que isso, porque no momento que eu faço mais do que isso, eu não estou ajudando aquela pessoa. Eu estou atrapalhando aquela pessoa. No momento que eu tenho pena de alguém, eu estou tirando força das pessoas. Então, a partir daí, eu comecei a ter uma vida muito mais leve, porque hoje eu sei qual é a minha responsabilidade. E aí, nas constelações, tem as ordens da ajuda, que são, digamos, princípios que nos ajudam a entender qual é o nosso papel, né, Camila? É isso aí, exatamente. E só Pessoal, para gente, só para fazer um fechamento aqui no nosso assunto, que eu já vi que tu tá com as cartinhas aí na mão. Só é porque para já falta 20 minutos. Pois é, eu tô cuidando aqui também. Sim, gente. Então, só para a gente relembrar que pai e mãe têm um papel igual nas relações. Então, o relacionamento, a relação do sistema familiar, o pai e mãe têm um papel igualitário. E os Eles filhos, não têm hierarquia, né? exato, Eles não têm hierarquia. hierarquia, então não é um não é superior ao outro, mais ou menos assim, só para ficar mais Isso. E os desenhado. filhos sempre vão ser os pequenos. Pai e mãe sempre vão ser grandes em relação aos filhos. Só para a gente fazer esse fechamento aqui, que a gente não tinha falado dessa relação dos filhos com o pai e a mãe. E outra coisa importante também que agora me ocorreu, tem alguns filhos que costumam querer mandar na vida dos pais, né? Então, Uhum, isso, com esse comportamento, existe uma quebra na hierarquia. Não uhum, pode acontecer isso. Os pais, um exemplo, os pais estão doentes e aí o filho mora em outra cidade. E para o filho é muito mais, para ele, na cabeça do filho é muito mais lógico, digamos assim, que os pais viessem morar junto com o filho em outra cidade. Mas os pais não querem fazer isso. Qual é o certo? O filho tem que aceitar que o pai e a mãe podem até estar passando mais trabalho, mas isso é o que eles querem. E uhum. se eles entendem que aquilo ali serve para eles, nós, como filhos, temos que aceitar.
Pessoal, vocês viram que o nome da nossa live, eu acho que a gente nem colocou hoje aí, é Papo Sistêmico. E esse papo sistêmico vai acontecer todas as segundas-feiras, vai ser em horário variado. Então, vocês têm que nos acompanhar aí no Instagram para ver os nossos flyers e saber o horário, porque cada dia vai ser num horário diferente, para a gente atender outras pessoas que não conseguem assistir sempre às 19 horas. Então, que foi já um pedido para nós. E a gente vai estar sempre trazendo assuntos. Quem tiver interesse de ouvir sobre alguma coisa, pode mandar lá no direct. E pode também fazer perguntas nas nossas lives. E a gente costuma sempre tirar cartinhas para as pessoas, para quem está nos assistindo, quem quiser. Então, como a gente tem 20 minutos, 15 minutos, vai dar para a gente tirar umas 2 ou 3 cartas. Então, quem quiser, coloca a mãozinha aí, porque nós só vamos ter três vaguinhas de cartinha. Quem quiser, levanta a mão aí, que a gente tira uma cartinha. Para quem não sabe como é que funciona, primeiro, eu vi que tem várias pessoas novas na live, né? A Carla quer. A Carla quer. Tá, a Carla é a primeira. Tem várias pessoas novas na live. Primeiro, as constelações não se trata de uma religião, é uma ciência, tá? E as constelações são baseadas na física quântica. Então, tudo isso tem uma explicação. A Jana não sabe como funciona, mas se tu quiser, a gente tira uma cartinha. Porque agora eu me lembrei, Jana, que tu também, a primeira live, né? E quando eu conversei contigo, falei muito pouco sobre isso, eu acho. Então, a explicação científica vem da física quântica, né, e da genética. Então, isso é uma ciência. Aí a Caroline Farias quer também. Então tá, já temos as 3 pessoas, tá? A Jana quer, tá. E aí nós não temos, então, não tem relação com religião. E essas cartas não são cartas de tarô, tá? Aqui nessas cartas, para quem não conhece, ó, o nome dessas cartas são constelações sistêmicas, tá? Nessas cartas tem frases e conceitos, entendimentos de Bert Hellinger. Considerando que nós estamos num campo morfogenético, nós estamos nos comunicando aqui, os nossos campos estão interligados, porque a energia elétrica, a internet é energia, tudo isso é energia. E nós nos comunicamos mesmo à distância. Então, agora, eu vou chamar cada uma de vocês, vamos começar pela Carla, e aí eu vou pedir que a Carla se concentre em algo que está incomodando ela no momento. E aí, enquanto eu me concentro junto com a Carla, eu vou embaralhar as cartas aqui, para que o baralho, as cartinhas me digam, aliás, digam para ela aquilo que ela precisa ouvir nesse momento. E aí a gente vai tentar dar uma ajudada na interpretação conforme o que a gente entende. Então, eu e a Camila vamos nos concentrar agora e nos conectar com a Carla. Tá bem, Carla? Então, vamos tirar uma carta para a Carla. Carla, a tua carta diz assim, ó. Vai estar virada aí para ti, né? Mas ela tá dizendo assim: obrigado, por favor, sinto muito. Essas frases, Carla, tem a ver com a gente ser grato pelas coisas que a gente tem, pelas pessoas que a gente tem, pelas pessoas que já passaram pela nossa vida, pelo nosso pai, nossa mãe biológico, pelos nossos relacionamentos anteriores. Porque tudo que a gente passou nessa vida teve um sentido. E se a gente passou é porque a gente poderia passar. Então, quando a gente fala obrigado, a gente dá uma gratidão. A gente diz, eu vivi isso e eu sou grato por ter tido essa oportunidade. Posso nunca mais conviver contigo, posso nunca mais te ver, mas eu tive essa oportunidade e sou grato por isso. Quando a gente diz, por favor, a gente está pedindo que aquela pessoa nos retribua por algo que a gente fez ou que faça algo para nós que a gente precisa. Então, a gente tem que entender que a outra pessoa só dá e só pode fazer aquilo que ela consegue. E eu sinto muito, é bem interessante, Carla, porque assim, normalmente a gente pede perdão.
E quando a gente pede perdão, a gente coloca no colo da outra pessoa mais uma obrigação. Porque se a pessoa nos magoou, ela já tem essa culpa de ter nos magoado, mesmo que ela não quisesse. Quando a gente pede perdão, a gente passa para essa pessoa também essa responsabilidade de nos perdoar. Então, a nossa professora da pós-graduação, a Cristiane Cristiane. Panis, Uhum. ela fala, Cristiane Panis, ela disse assim, eu acho que só quem perdoa é Deus, para quem acredita em Deus, né? E aí ela falou assim, eu acho que só quem perdoa é algo maior. Então, nós, seres humanos, não podemos perdoar. Então, por isso que a gente diz sinto muito. Porque quando a gente diz sinto muito, é a Carolina que diz, eu te magoei, não fiz por mal, por isso eu sinto ter te magoado. Então, a gente não deve pedir perdão. Quer acrescentar alguma coisa, Camila? Não, tá ótimo. Carla, diz aí para nós, faz sentido para ti isso? Sim. Que bom, Carla. As cartinhas são bem interessantes porque a gente consegue se conectar num movimento que muitas vezes a gente consegue, muitas vezes não, a gente sempre consegue atingir alguma coisa que aquela pessoa esteja precisando, né? Então, agora vamos, a Jana ou a Carolina? Acho que é a Caroline primeiro, A né? Jana, A Jana. ela tinha. Tanto faz, né? Vamos, É. vamos na Jana, porque Uhum. na minha cabeça tava a Jana, então o Tá. meu pensamento aqui tá nele. Depois vamos para Caroline. Estou bem nessa fase. Aqui eu Aham, vou... bem legal, legal, cara. Que bom. Lembra que nada é por acaso. Vamos Uhum. lá, Jana. Então, tá aí, Jana, ainda? Dá um sinalzinho aí para nós. Realmente essa carta foi para mim. É, porque é o campo, Eu vou né, tirar. Carla? A gente forma um campo energético aqui. Então, porque a gente está sempre emanando energia. Isso já foi assunto também numa outra live nossa, né? A gente já falou sobre essa energia sistêmica que a gente está sempre emanando. Então, realmente a cartinha É, foi para ti. eu vou tirar para Jana e aí depois, se ela quiser, ela quando ela for pode assistir a live gravada e ela vê. Que pode servir para outra pessoa também, né? Então, eu não consegui lidar com tudo o que aconteceu. Essa carta me traz algo no sentido assim, ó. A gente não precisa saber lidar com tudo que aconteceu. Às vezes a gente tem que se dar um tempo. Então, numa constelação mesmo, um exercício de constelação, quando alguém descobre algo, né? Ela percebe que tem algo ali no sistema que está com um problema, tem um desequilíbrio. Essa pessoa pode não ter condições naquele momento de fazer aquilo que precisa. Então, por exemplo, uma pessoa que tem muita mágoa de alguém da família, muita mágoa do pai, por exemplo, ou do marido, ou do ex-marido. E aí se propõe para essa pessoa assim, honre, né? Faça uma reverência para essa pessoa. E aí o participante não consegue, né? Camila, acontece Uhum. várias vezes da pessoa não conseguir. Ela diz eu não consigo, porque a gente sente, né? Quando vai fazer a constelação, é algo que tu sente, tudo é de sentir, muito pouco de falar. E aí essa pessoa realmente ela não consegue. O que acontece nesse caso? Nesse caso, a pessoa ainda não está pronta para fazer isso. Então, a gente diz assim: eu preciso de um tempo, né? Então, essa carta me leva para esse pensamento de que eu não consegui lidar com tudo que aconteceu. E também com a situação em que a pessoa passa por determinada coisa e aí ela fica se culpando, né? Porque não conseguiu passar por aquilo, então ela esperava passar de outra forma. Então a gente tem que se respeitar. Quando a gente diz aceitar, eu acho que isso é uma coisa que a gente não falou na live, lá no decorrer da live, mas quando a gente fala em aceitar alguém, a primeira pessoa que a gente tem que aceitar é a gente mesmo.
Sim. E também me ocorre uma coisa, Carol, com essa carta também interessante, que a gente tem que entender que tudo tem um propósito. Então, se alguma coisa aconteceu, é para me trazer algum ensinamento, algum propósito, tem. Então, muitas vezes eu posso não entender agora, mas daqui a um tempo eu vou entender qual foi o propósito daquilo ali. Hum. Interessante também, assim, que nas constelações, quando a gente faz constelação, ah, a pessoa pode nem falar qual é o problema, né? Uhum. Então, não cabe ao constelador, não cabe a nós, profissionais, e que. Ah, tu viu? Caiu exatamente, Jana. É forte, é muito forte. Então, por exemplo, não cabe a nós, consteladores, influenciar. Então, a gente nem pergunta, Jana, ó, o que que aconteceu contigo, qual é a tua situação. A nós não cabe nem saber, Foi né? Não, justamente nesse momento. nós não, nós não precisamos saber isso, porque é o campo que vai dizer tudo isso, né? E Vamos lá então para Caroline. que bom, Jana, que foi para esse momento. Não é por acaso que tu tá aqui com a gente hoje. É, né? E inclusive porque a gente mudou o horário da live, né, para outras pessoas conseguirem assistir. E Sim. aí, olha, aí a Jana entrou. Então vamos lá, Caroline, está aí conosco? Então vou tirar, viu? Viu, Jana? Então vou tirar uma cartinha para Caroline Farias. Farias, né? Merece, Jana. E se ela não conseguir. Ah, a Carla não estava conseguindo acompanhar, viu? Hum, Então nós vamos fazer em horários variados, Carla. Nos acompanha ali nos flyers para ver se tu consegue. a gente vai tentar até fazer de manhã também, às vezes. Porque a gente sabe que não é todo mundo que pode no mesmo horário, né? Então a gente vai começar a variar os horários, sempre nas segundas-feiras. Tudo aconteceu para hoje. A Caroline Então tá tá. ali. Maravilha. Faria. É que nem tu, Camila. É, eu acho que temos um laço. Vamos lá, Caroline. Ó, a tua carta diz assim, ó. O oposto da vida não é a morte, é a indiferença. Eric Wiesel. Forte essa carta, bah. Eu entendo assim, Caroline, que às vezes a gente se sente. Às vezes a gente é indiferente às coisas, ou a gente é muito rígida, né? Ou é pouco aberta. Não sei se é teu caso, não te conheço, não sei, né? Mas às vezes a indiferença faz a gente não viver, né? Na verdade, o pouco que eu te conheço, né, cara, eu me vejo que tu é uma pessoa muito interessada. Então, talvez seja algo relacionado a isso, alguma indiferença que faça sentido para ti na tua vida, que possa estar te tirando da vida. Eu não sei se isso faz sentido para ti, mas é o que me vem na cabeça. Se existe alguma indiferença na tua vida, se tu faz alguma indiferença, porque a vida é amor, né? A gente vem para esse mundo para amar, né? E o oposto do amor é justamente a indiferença, não é o ódio. Então, não sei se faz sentido para ti. Quer dizer alguma coisa, Camila? Não. O oposto da vida não é a Não é a morte, é a morte. indiferença. E até uma coisa que me vem, né? A gente aprende a honrar os mortos também. E a dar um lugar para eles também. Então, por isso que o oposto da vida não é a morte. Porque os mortos estão conosco. A gente traz essa bagagem de todos os nossos ancestrais. Todos os nossos ancestrais já partiram, né? Então, e eles estão conosco sempre. Eles estão sempre com a gente. Então, o oposto da vida Eles estão no nosso.
estão no nosso DNA, né? Exato. Então, o oposto da vida não é a morte, eles estão aqui conosco. Faz Fez algum sentido? sentido pra ti, Caroline? Tem um delay, né? Aham. Vamos esperar a Caroline. E vamos nos despedindo, né, Carol, do pessoal, que a nossa live já está terminando, né, gente? Toda segunda-feira a gente vai ter o nosso papo sistêmico. Vão ser em horários variados. A gente vai sempre postar ali no Instagram e no Facebook da Ouse, no meu, no da Carol e também no da Adriana Tavares. Vai estar sempre ali sendo postados os horários. Olha aí, Caroline. Caroline de Deus. Ai, me Tô deu toda uma... arrepiada. Sim! Sim, Caroline! Que horror, que coisa. O meu Viu, coração Caroline? disparou aqui. Então tá aí, Caroline. Eu acho que foi pra Sabe ti que isso. tu sabe que eu tive uma gravidez que eu perdi, né? E eu não sabia, inclusive quando a gente começou, né, as constelações, Camila. E pra não sofrer, eu ignoro. Ah, Caroline. Tu tem que dar um lugar, Então houve essa. Caroline. Tu tem que dar um lugar para esse teu filho. Ele tem um lugar, tá? Aí vai cair a nossa live. Mas assim, ó, tu tem que dar um lugar para ele. Eu não sei se ele é o teu primeiro filho ou teu segundo filho. Ele tem o lugar dele, tá? Então tu tem dois filhos. Tu tem o teu primeiro filho e o teu segundo filho. Não sei qual é o que tá vivo e qual foi o que morreu, mas tu E, tem o primeiro e o segundo, tá? e Bert Hellinger diz que a gente tem que dar, inclusive, um nome, que é o meu caso. Quando eu descobri as Uhum. constelações, eu tinha uma raiva muito grande, uma revolta muito grande. E aí a Camila estava comigo quando a gente descobriu isso, as constelações. E aí a gente veio de Gramado, eu estava dirigindo e eu disse assim, Camila, me dei conta de uma coisa. Eu tenho que incluir o filho que eu perdi. Mas que eu não tinha visto que ele era meu filho. Então eu tenho o meu primeiro filho, que foi o que eu perdi, e tenho o meu segundo filho, que é o que é vivo. Então, Caroline, tu tem um segundo filho, se possível, dá um nome para esse teu segundo filho e lembra que ele faz parte do teu sistema. Se tu excluir ele, o sistema vai sempre trabalhar para colocar ele de volta ali. É. Tá, Caroline? Então, pessoal, quem tiver dúvidas, quer saber alguma coisa, manda lá no direct, nos Se acompanhe. tiverem algum assunto que queiram que a gente trate no nosso papo sistêmico, mandem para nós que a gente aborda o tema que vocês escolherem. Tá, gente? Na Obrigada por semana que hoje. vem a gente está de volta. Beijos, boa noite, Boa obrigada por nos noite. acompanhar. Até. Alguém Oi, tirou uma tia! foto? Ah, tire uma foto aí, por favor. Tá, eu vou ter que desligar aqui. Tá, Então gente? Boa tá, noite, tchauzinho. então. Beijo, tia. Até. Ali tem nome. Que bom, Caroline. Que bom que tem. Legal. Boa noite, gente. Tchau.